Oi, gente, eu sou a Marcela e, junto dos meus amigos Jean, Helena e Lucas, vou apresentar a ética e a política sobre a ótica da filosofia de Jean-Paul Sartre. Para introduzir, vamos fazer uma breve consideração sobre a corrente existencialista, por essa ser um eixo-chave para a compreensão da filosofia de Sartre. O existencialismo é um termo aplicado a uma escola de filósofos do século XIX e XX que partilhavam da prática de colocar em evidência a existência humana em sua forma mais ampla e mais profunda, não meramente o sujeito pensante, mas as suas ações, sentimentos e a vivência de um ser humano individual. No existencialismo, o ponto de partida do indivíduo é caracterizado pelo que se tem designado por atitude existencial, ou uma sensação de desordem e confusão face ao mundo aparentemente sem sentido e absurdo. Culturalmente, podemos identificar pelo menos duas linhas de pensamento existencialista, a alemã dinamarquesa e a anglo-francesa. A exemplo, temos os pensadores em sentido horário, na imagem ao lado, começando pelo canto superior esquerdo, Kierkegaard, Dostoiévski, Sartre e Nietzsche. O existencialismo de Sartre, especificamente, toma notoriedade no século XX em função das questões políticas da época, sobretudo no pós-guerra, como maneira de reafirmar a importância da liberdade, individualidade humana e confiança na razão e na ciência. Consoante a ele, a escritora e filósofa Simone de Beauvoir também trabalhou sobre essas perspectivas intensamente. Por essa razão, o movimento filosófico é agora também conhecido como existencialismo de Beauvoir. E todos esses pensadores, de maneira geral, atuavam em diferentes temáticas, como religião e fé, liberdade, indivíduo versus sociedade, autoconsciência, literatura e artes e ética e política. E é exatamente nessas últimas duas frentes sobre a ótica existencialista que trataremos a filosofia de Sartre. Ética, a escolha a partir da consciência. Sartre constrói a sua filosofia na fenomenologia de Russell, em que toda consciência é consciência de alguma coisa, na analítica existencial de Heidegger, que é o Dasein, ou modo humano de ser, e depois, num outro momento, sobre a filosofia marxista. E o método que Sartre utiliza em sua filosofia é a própria fenomenologia de Russell, que é entendido em filosofia como a compreensão acerca da consciência, dos movimentos da consciência. Então, esse fenômeno, já que estamos falando de fenomenologia, é o do encontro da consciência dos indivíduos com o mundo que se manifesta. E Sartre radicaliza a noção de consciência de Russell, que já falamos no início, esvaziando o ego e compreendendo a construção dos indivíduos como um movimento de uma consciência completa. Assim, como ele traz na obra que a gente colocou ao lado, A Transcendência do Ego, além de construir um argumento contra o ego transcendental, o sujeito epistemológico, que não pode ser um objeto, e a epistemologia tem a ver com a verdade, ele introduz uma dimensão ética naquilo que era tradicionalmente um projeto epistemológico, ao afirmar que esse apelo a esse ego transcendental esconde o que ele chama de voo consciente a partir da liberdade. E é exatamente essa redução fenomenológica que constitui os objetos da consciência como significado desprovido de reivindicações existenciais que os tornam passíveis de uma dúvida cética, como uma limitação da questão do ser mesmo, e carregam um significado moral também. Sartre não era um moralista, mas ele era moral, e quando ele coloca esse eu para si, ele atribui responsabilidade moral às pessoas em um nível individual ou coletivo. E esse sujeito, essa pessoa sem ego, mais dotada de consciência, é chamada por Sartre de sujeito autêntico, que remete ao que estávamos falando antes sobre identificar o ego como ser em si para si, que também foi citado pelo outro grupo de Sartre na semana passada. E exatamente nessa reflexão egóica que ele propõe a alteridade da consciência, de que a consciência de um sujeito que interage enquanto ser social e, portanto, sugere que devemos permitir que a nossa egoidade espontânea substitua o eu. Nesse sentido, as relações de apropriação com o ego numa
relação inconsciente a partir da liberdade, dão lugar às relações de existência e autonomia, onde há cuidado inteiramente do sujeito sobre o seu próprio projeto ou seu objetivo, ou seja, desaliena o ser. Assim, a alegação de que esse é o jeito que eu sou constituiria uma forma de autoengano, assim como todas as formas de determinismo, pois ambos os casos envolvem mentir para si mesmo sobre o fato ontológico da não autocoincidência, de alguém, que pode ser traduzido para as razões da alienação e a fuga da responsabilidade, concomitante por escolher permanecer assim, levando mais uma vez em consideração a alteridade da consciência. Dada a divisão fundamental da situação humana em enfaticidade, como no período pós-guerra, e do ego transcendente, a inautenticidade pode assumir duas formas principais. Uma que nega o componente de liberdade, que é a da frase "eu não posso fazer nada sobre isso", e outro que ignora a dimensão fática de cada situação, que é o "eu posso fazer qualquer coisa apenas desejando-a". A primeira é a forma mais recorrente de autoengano, mas a outra é comum em pessoas que não têm senso real em suas vidas. Essa parte pode ser um pouco complexa, mas eu espero que vocês tenham entendido que não há agir ético atrelado ao autoengano, como se a ação ética exigisse consciência. E por causa disso, Sartre, por vezes, fala como se qualquer escolha pudesse ser autêntica enquanto fosse vivida com uma consciência clara de sua responsabilidade. Mas sua opinião excluía escolhas que oprimem ou consciente exploram os outros. E nesse momento, Sartre começou a fazer questionamentos acerca do paradoxo da liberdade e ética num Estado burguês. Ele dá suporte a um humanismo existencialista ao focar na liberdade do indivíduo existencial e nas condições socioeconômicas e históricas que limitavam e modificaram essa liberdade, uma vez que a liberdade deixou de ser apenas a definição de homem e incluiu a possibilidade de opções genuínas em situações concretas que necessitam ética. Nesse momento, então, Sartre assume um compromisso político e uma participação ativa nos debates públicos, sempre em busca de sistemas exploradores como o capitalismo, o colonialismo e o racismo existentes na sociedade e as práticas opressoras dos indivíduos que a sustentavam. Então, ao crescer de uma consciência, de uma dimensão social da vida individual, o político e o ético tendiam à união. E é exatamente sobre essa perspectiva política da filosofia de Sartre que falaremos na sequência. Oi, gente. Aqui é a Helena. A partir daqui vocês ficam comigo para entender o segundo aspecto da filosofia de Sartre que nós escolhemos, que é o campo da política. E a gente abre essa sessão com uma declaração do Sartre quando ele foi perguntado sobre o seu coração, que ele disse que ele tem um coração à esquerda, como de todo mundo. E é uma declaração literal, mas não somente, como a gente vai ver. Para começar entendendo o que ele pensava sobre política, é interessante entender o posicionamento político do autor. Sartre era muito pouco envolvido politicamente até 1930, contudo, o contexto de ser um filósofo no século XX, que foi um período permeado por muitas guerras, favoreceu não só o seu engajamento político, mas a sua radicalização política. E conforme esse envolvimento aumentou, ele se empenhava na reforma social e passou a acreditar que o escritor tinha a obrigação de falar das questões sociais atuais, ao ponto dele ter fundado esse jornal que está aí na tela, que é um jornal de opinião, que foi muito influente, que chama Os Tempos Modernos, e foi fundado com sua companheira e colaboradora Simone de Beauvoir. Ele tinha uma relação conturbada com as organizações. Sartre se situava no campo da esquerda radical, mas principalmente no início da sua vida ele tinha uma certa rejeição ao comunismo, tendo uma relação de amor e ódio com o Partido Comunista Francês. E apesar de simpatizar com o movimento comunista, ele produziu várias críticas, muitas focadas
nos partidos e no que ele interpretava como sendo um positivismo por parte da teoria comunista. E ele tendia para o chamado socialismo libertário, uma espécie de anarquismo próxima ao anarcocomunismo. É uma luta ainda muito, muito atual, uma forma das pessoas se organizarem até os dias de hoje. Só a título de curiosidade, ontem, dia 26 de maio, o termo socialismo libertário foi tão comentado na internet que ele foi um trending topic do Twitter. Mas voltando aqui, mais ao fim da vida, o Sartre abraçou o comunismo um pouquinho mais. E agora a análise da economia política, né? Como ele entende que a política e a economia interagem. Sartre bebe bastante da fonte do marxismo na economia política, reconhecendo que o econômico condiciona o político, que por sua vez determina relações sociais. Então, a gente vive, e desde daquela época vivia, em um sistema econômico capitalista, que por sua vez condiciona a nossa política a ser uma política burguesa, que por sua vez condiciona todas as nossas relações sociais, que estão todas permeadas por uma manutenção de poder entre classe dominante e classe explorada. Em uma leitura muito própria de movimentos anticapitalistas, o autor coloca o regime econômico-político do capitalismo moderno como sendo inerentemente violento, o que é observável no sentido não só literal, mas também nas suas formas mais insidiosas, assim. Então, o que movimentos comunistas e anarquistas pautam é o entendimento de que o capitalismo e esse sistema econômico-político que a gente vive não só é violento no sentido de ter guerra e de ter violência policial, mas no sentido de fundamentalmente e sempre negar direitos humanos básicos a pelo menos uma parcela da população. Então, num regime capitalista, sempre vai ter gente vivendo sem dignidade, sem ter o que comer. E, enfim, essa é uma crítica que esses movimentos estabelecem e não poderia ser diferente para Sartre, apesar dele estar meio no meio termo. Em suas obras, Sartre trabalha muito o conceito de escassez, sendo essa escassez não só material e econômica, mas ela também está presente nas dimensões humana e social. E aí, na leitura de Sartre, essa escassez emerge como a fonte da violência estrutural e pessoal na história humana, e por isso o autor, em consonância novamente com o marxismo e com o anarquismo, acredita que a libertação de tal violência só virá através de uma contra-violência revolucionária. Então ele, assim como esses movimentos, ele legitima a violência rumo à construção de um poder popular, como uma forma de resistir a esse regime que é considerado opressor. E aí, para Sartre, isso seria superado criando o que ele chama de socialismo de abundância. Como a gente mencionou, Sartre viveu num período permeado por guerras e ele era um autor em ascensão quando eclodiu a Segunda Guerra. Foi convocado para ser meteorologista do exército francês. E em uma obra dele que ele relata sobre a Segunda Guerra Mundial, ele escreve a seguinte passagem: "Eu não criei essa guerra, mas eu a escolhi." E esse trecho evidencia muito o pensamento sartriano no sentido de não ter escolhido existir, mas estar, como ele diz, condenado a ser livre. Então, a escolha da guerra é um exercício da liberdade frente à angústia do tempo em que se vive, né? Ele não escolheu estar lá, mas ele sempre vai ter autonomia para escolher que decisões tomar e em que participar. E por último a gente fala de campos da política que dessa vez não dizem respeito à gestão de um Estado, mas falam em lutas humanas emancipatórias em que o pensamento de Sartre teve impacto. A gente trouxe duas mais específicas, que são a luta antirracista e o processo de descolonização. Sartre lidou com questões de racismo e segregação racial em muitas de suas obras. Ele se envolveu, quando a gente falou agora há pouco das guerras em que ele se envolveu, uma delas foi a Guerra da Argélia, que era uma colônia francesa,
era uma guerra de libertação, era uma guerra de emancipação do território para que ele deixasse de ser uma colônia. E aí o Sartre se envolveu muito, ele produziu muitas críticas ao colonialismo nessa época, e talvez um dos momentos mais famosos em que ele fez isso foi quando ele escreveu um prefácio da obra Os Condenados da Terra, do autor Frantz Fanon, que é esse moço aí no canto direito superior da tela, que foi um intelectual marxista, anticolonialista e panafricanista, que se envolveu também muito na Guerra da Argélia. Então, ele apoiou vários processos de descolonização de colônias que eram francesas, que eram do país dele, né? E uma outra influência que ele teve em uma luta que a gente chamou aqui de anti-opressão foi no pensamento feminista. Como a gente sabe, Sartre era companheiro da Simone de Beauvoir, que foi uma das, talvez a maior intelectual sobre estudos de gênero no mundo, assim, né? Ela desencadeou a segunda onda do feminismo. E Sartre tem elementos em algumas obras dele que são apropriadas pelo feminismo hoje em dia. Ele evidencia seu posicionamento favorável ao sufrágio feminino em várias obras também. E ele, em um dos artigos que a gente leu, ele é citado como uma grande influência no sentido de incentivar a Simone de Beauvoir a escrever O Segundo Sexo e a se interessar pela temática, mesmo que de maneira bem indireta, né? E por fim, a gente traz as nossas considerações finais, que dizem respeito à importância e à atualidade do pensamento de Sartre. A gente separou elas em 3 pontos, assim, principais. O primeiro é o existencialismo. Isso é uma coisa que é até mencionada no vídeo do Canvas da disciplina sobre Sartre, que é a atualidade do pensamento existencialista para compreensão da existência humana. Então, o existencialismo é colocado como uma corrente filosófica muito honesta na análise e na navegação da existência humana. Então, uma coisa para você conduzir seu modo de viver, assim. O outro aspecto é na ética. Sartre pode ser muito explorado no campo da ética pelas análises acerca da alteridade, que é uma coisa que a Marcela menciona lá atrás, da liberdade do outro, e nesses contrastes que são constantemente criados no sentido de os limites entre a liberdade de uma pessoa e da outra, né? Que cria vários conflitos no mundo moderno. E por fim, no campo da política. Sartre ainda é muito atual e muito importante, por exemplo, na interlocução entre existencialismo e marxismo. Sartre propõe uma análise da realidade concreta e ele afirma que não é possível estar no mundo sem que não se esteja posicionado em situações políticas e históricas. Então, você caiu de paraquedas naquele lugar, você é meio que um produto desse meio, e você formula suas próprias opiniões, suas próprias críticas, e principalmente a sua própria tomada de decisão com a sua liberdade sobre estar nessa situação, né? A partir disso, produz críticas a essa realidade, que são ainda muito relevantes, muito exploradas por muitos autores, como as críticas à democracia burguesa. Sartre critica principalmente os partidos políticos como reprodutores da democracia burguesa e principalmente também ele é muito crítico ao modo como a democracia burguesa moderna dissolve a vontade popular, então essa vontade que a gente tem de mudar o mundo e de querer acabar com as injustiças em um ato individual, que é o voto. Então ele tira a gente a democracia burguesa tira a gente do coletivo e faz a gente pensar que o voto é a nossa única chance de mudar as coisas. Então, não só no campo da crítica, mas também no campo da praxis isso é aplicável. Porque a partir desse debate, Sartre, em consonância com vários autores da época, é inevitável que se pense em praxis, que é aliar a teoria à prática para efetivamente mudar a realidade. Então, são nesses 3 pontos principais que o pensamento de Sartre pode ser muito apropriado até os dias de hoje. Essas aqui são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada.